E aí, gente, era nem Science aqui. A gente tá no episódio 123 e é a segunda parte sobre robótica cognitiva, que é um tema que eu já falei anteriormente, mas agora eu vou falar com outras perspectivas, né? Então, você viu o último episódio que eu recomendo você ver primeiro, que é 30 minutos apenas, mais ou menos? É, tem uma introdução em relação a principais é, criadores nesse campo de robótica cognitiva, seja Shigeru Labs, Branson Robotics, o Instituto Italiano de Tecnologia, né? Que fez o iCube, quem já viu também anteriormente. E tem outros também, mas o ponto é que o foco da robótica cognitiva é criar sistemas robóticos que tentam simular de certa forma o comportamento humano. Não necessariamente criar uma strong AI, mas enfim. Bom, recapitulando algumas coisas que eu não falei na última aula, é, basicamente você tem uma coisa chamada imitation learning. O que é isso? É um algoritmo, um modelo, na verdade, né? Tem várias versões que você pode usar, né? Que é muito similar a outro também, que eu já vou citar, que é Behavioral Cloning, né? Então, ambos têm um princípio que é similar, mas não é a mesma coisa, tá? As equações para fazer isso são diferentes. Isso daqui já foi usado pelo Shigeru Labs, por exemplo, para o Android F da vida, que eu já mostrei na última aula, copiar movimentos do seu modelo, né? Então, o Geminoid, por exemplo, você tem um modelo que é uma pessoa, né? E você faz um robô parecido com a mesma, vai treinando mesmo com base nela. O sistema robótico tem câmera e tal, tem um sensor de movimento. Então, em ambos, tu quer criar um sistema que busca clonar o comportamento de outra pessoa. Seja jogando um jogo, seja jogando xadrez, seja fazendo um desenho, seja qualquer coisa. Física também, né? No caso de um robô físico. Poderia ser um animal também. Tentar imitar o comportamento de um gato e tal, de um rato. Obviamente, isso daqui entra no teorema de Rosen, né? É um psicólogo que fala, não, a gente agora consegue simular o corpo humano e animal. Isso aqui entra no teorema de Rosen, da imitação desses dois, né? Porque o teorema de Rosen vai dizer que simular seres vivos de forma 100% eficiente é impossível. Na verdade, as limitações disso são até maiores do que isso, né? Eu posso dizer, não é impossível, porque ainda até certo nível você consegue, mas as limitações são muito maiores do que as pessoas pensam. O teorema de Rosen, ele demonstra que realmente, se a gente olha para forma sistemática para a biologia e para o comportamento humano, que é a biologia, a parte biológica é que causa o comportamento humano, você tem questões hormonais, você tem questões físicas, tem questões farmacológicas, você tem questões da consciência, mentais, né? Eu obviamente acredito no ser humano como corpo, alma e espírito, mas do ponto de vista apenas científico, a gente chama isso apenas de consciência, né? Parte da alma e do espírito, a gente não vai muito além. A Bíblia não nos explica com detalhes isso, mas existe uma coisa chamada consciência, e ela existe, é física, e ela, ela que cria experiência consciente de animais também. Então, isso é um ponto, né? A questão é, se fosse um sistema apenas robotizável, sem agência, então o teorema de Rose não se seguiria. Então ele só funciona para seres biológicos, tá? Obviamente, se eu criar um sistema robótico, ele não é um ser. Ele não é um organismo. É diferente de um androide. Sei lá, você modifica um ser vivo que já existe com partes robóticas, o que teoricamente é possível, de certa forma. Mas não é você criar algo do zero, né? Não tem nada a ver. Então, ele tá falando que criar algo do zero, que simule um ser vivo, mesmo um rato, mesmo um cachorro, mesmo insetos, abelhas, formigas, é sempre limitado. Então, imitation learning, por obviedade, né? É teoricamente limitado. E de fato, normalmente quando você treina qualquer modelo de IA
em um dos dois, ou nos dois, em parte do processo de aprendizado, ele normalmente tem um resultado similar ao, ao que é usado como modelo de imitação. Pode usar vídeo. Por exemplo, tem um projeto chamado Malmo, do Minecraft, que é feito pela própria Microsoft, tá? Que é de IA, o Malmo Project. E eles usam Imitation Learning e também Behavioral Cloning para clonar o comportamento de teclas pressionadas de pessoas jogando Minecraft para criar um sistema que aprende a jogar. Porém, isso não é o suficiente, né? Você precisa de outra coisa chamada Reinforcement Learning. Normalmente você junta um dos dois, né, com Reinforcement Learning. E você maximiza as suas ações com base em recompensas, né? De contexto, né? Então, qual que é o contexto? Depende. Se for um jogo, por exemplo, o objetivo é vencer a tela, derrotar os inimigos. Se for investir no mercado de ações, eu lembro de um curso, no Coursera, né? Não sei se ainda tá lá. Eu fiz há uns anos, nem lembro mais direito os detalhes, mas do que eu lembro é que o professor ele ensinava como o Reinforcement Learning pode ser usado para investimento, né? Obviamente, hoje eu vejo isso como impossível, né? Então, IA em finanças, né? No fim, é impossível, por razões teóricas, né? Por falta de informação desse sistema, é impossível você prever nesse âmbito de certeza, o futuro, né? Então, modelos de IA, você pode usar em options, né? Em opções, tu vai conseguir. Tudo ao redor de algorithmic trading, né? Os robôs de trading dessas empresas famosas aí, é opções. Não é tipo investir numa empresa que você vai investir no longo prazo. Não, são em transações de milissegundos, cara. É chamado de algorithmic trading, né? E aí também você pode usar modelos de IA, caso você queira. É algoritmo de otimização, assim como outros, né? Então, no fim, pode dar certo, né? Mas é, não é investimento, né? Enfim, mas o ponto é que, voltando para reinforcement learning, que também é aplicado em finanças, né? Você tem a aplicação dele no comportamento de seres vivos e você tem a limitação disso pela visão do Noam Chomsky, né? Eu já citei também anteriormente. No Review of Behavioral Behavior, que ele mostra que o comportamento do ser humano não é só reinforcement learning. Isso também adiciona o teorema de Rosen, tá? Então, review. É o artigo dele, tá? Muito famoso. Criticando Skinner, né? Tem pessoas que ainda definem a visão do Skinner, né? Isso é incrível, né? Quando as pessoas não param no tempo, né? Esses dias eu tava lendo um artigo que tava defendendo o dogma central da biologia, cara. Tem que mudar muita coisa. Aí você fala, nossa, mas a pessoa sabe que tá errado. Ela continua. Enfim, mas é só você entender um mínimo de epigenética, você já sabe que tá errado o dogma central tradicional. Mas, enfim, pessoas que ainda acreditam que o Skinner era um bom é, cientista, né? Do ponto de vista teórico, tá? Não tô falando de experimento. Experimento é outra coisa. O Freud, né? Tem questões ali na pesquisa dele que são úteis, né? Tinha a ver com todos ali na parte mais cognitiva e tal, neurociência. Agora na parte que ele psicanálise e tal, aí não sustentou no tempo, né? Mas eu sou um cognitivista, né? Talvez. A maioria dos psicólogos hoje em dia, eles não são. Assim, dos que eu vejo por aí, não são centrados apenas na parte cognitivista. São mais da parte. É. Mais tradicional, sabe? Análise, é, teoria de comportamento. Não vem ao caso, né? A visão de psicologia que eu aprendi é mais cognitivista. O que significa que é mais uma visão computacional do cérebro. Então, neurociência computacional, que é um termo que eu já vou falar, enfim. Mas o ponto é que o Review of Behavioral Behavior falou que Reinforcement Learning
não consegue resolver o problema da linguagem, de generalização da informação. Hoje em dia você tem modelos de linguagem que usam reinforcement learning, mas eles não conseguem resolver o problema de explicar como o ser humano aprende. Então, é uma coisa você usar reinforcement learning para criar um sistema robótico ou um sistema de IA que de fato funciona, como a DeepSeek, né? DeepSeek fez o sistema de linguagem que usa reinforcement learning. Agora, você não consegue explicar a linguagem humana através apenas de reinforcement learning. Ou comportamento humano ou comportamento animal, principalmente mamíferos, né? Tem efeitos dopaminérgicos similares ao do ser humano, próximos, né? Em árvores filogenéticas. Você não tem como explicar somente com isso. Então, o ponto é que o Chomsky, ele demonstrou teoricamente, o argumento dele ainda se sustenta, que reinforcement learning ou efeitos dopaminérgicos no cérebro são modulados pelo córtex pré-frontal personal, com projeções na basal ganglia, partes, por exemplo, do putamen e também do estriato ventral, né, que é ali onde acontece mais as recompensas. Como, por exemplo, você toma uma cerveja, quando você toma uma bebida, por exemplo, e você tem aquele excesso de dopamina, ela acontece também na área ventral, ali, estriato ventral, que é uma parte da basal ganglia, tem os dois hemisférios e tem várias componentes específicas, né? Mas o ponto é que é, não é só reinforcement learning. Então, você resolver o problema de robótica apenas com reinforcement learning não é suficiente. Mas como eu disse, imitation learning e behavioral cloning também é limitado. O melhor modelo normalmente usa os dois. No Malmo, por exemplo, alguns artigos usam os dois, reinforcement learning mais imitation learning. Ou reinforcement learning mais behavioral cloning. Você copia as ações de um agente externo, até pegar o diamante no Minecraft da vida, mas ainda assim você tem a parte de maximização das ações. Porque o reinforcement learning é assim, você quer maximizar ações. E o resultado é em números reais. Uma função de probabilidade de 0 até 1, pega em números reais e entender quais ações são as melhores. É uma função probabilística, né? Então, é uma questão probabilística, reinforcement learning, ok? Principalmente quando você está no ambiente novo, né? Reinforcement learning, diferente só de imitation learning e behavioral cloning, você tem, o sistema ele consegue aprender a lidar com coisas novas, né? Então, numa partida de xadrez, ele consegue saber como lidar com um cara que faz coisas totalmente diferentes. Ou num ambiente diferente, conseguir lidar com aquele ambiente totalmente diferente. Cara, eu vou usar um exemplo. Eu gosto de exemplos desse tipo. Eu tava jogando ontem, né? Intercell. Cara, esse é um jogo que eu creio que seria bem difícil pro Maia resolver. Sabe por quê? O campo probabilístico de ações que você pode realizar no Splinter Cell é muito amplo. Então, por exemplo, eu tava numa fase que eu tava com 5 balas, 2 granadas de luz, tava no difícil. Eu tinha que pegar um cara chamado Lacerda, uma coisa assim, num barco, no deck 2. Aí eu entrei numa sala e tal, e a sala tinha dois caras conversando, que era tipo o cara fardado, o guarda dele. Tava ele ali de camisa branca e tal, eu tinha que interrogar ele, né? Eu tava morrendo toda hora. Eu tava com 5 balas, com uma pistolinha horrível. Se eu tirasse com 5 tiros no cara, ali no jogo, né? É, e acertasse certinho na cabeça e tal, não dava pra passar. Então, eu tentei de inúmeras formas, cara. Eu tentei pensar. Ah, eu jogo a granada aqui, depois eu pego um cara, imobilizo ele e tal. Só que não dava certo nunca. Aí, acidentalmente, entrei numa salinha pequena, né? Eu apaguei a luz da sala no jogo, né? É Splinter Cell Chaos Theory, tá? E o inimigo, em vez de vir atirando, tava escuro, né? E, e aí ele passou e não conseguiu me ver, né? E aí eu consegui mobilizar os dois, né? Depois, eventualmente, interrogar o cara que tinha que interrogar e tal, pra saber onde tava o negócio lá. Então, eu fiquei mal tempão tentando resolver o problema e, eventualmente, tipo, o problema era simples de se resolver, mas eu não pensei. Tinha um interruptor ali, eu já sabia que tinha os interruptores no jogo, mas eu não pensei nessa possibilidade, né? Então, por exemplo, para você fazer um sistema probabilístico de reinforcement learning, que é possível, né?
que joga Splinter Cell, tu tem um campo probabilístico de ações possíveis em que você quer maximizar. E essa maximização nunca vai ser perfeita, né? Assim, o valor é. Eu vou citar aqui, é uma função de valor. Você tem uma policy, tem uma mistura bayesiana, tem também uma função do ambiente probabilístico. Normalmente é assim que é a notação, né? Então, basicamente, você tem probabilisticamente a função de valor que maximiza as suas ações. É impossível, em qualquer problema a ser resolvido, que você maximize ao ponto máximo as ações. Então, obviamente, para qualquer sistema de IA que você crie, ele nunca vai ser tão bom quanto poderia ser. Assim como nós, seres humanos, sendo imperfeitos, nós nunca somos tão bons quanto a gente poderia ser em qualquer coisa que a gente faz. Pra quem já viu Sword of Doom, filme, né? Sword of Doom tem um personagem. E infelizmente não tem continuação o filme, né? Melhores filmes que eu já vi de samurai. Os filmes favoritos, né? Já vi várias vezes. Dá até vontade de ver de novo, né? Mas um dos personagens, né? Ele diz, né? Não tem fim pro caminho da espada, né? Em que sentido ele diz isso? Sempre vai ter uma forma de melhorar, né? E o protagonista, ele aprende isso, né? Ele aprende que ele encontra alguém melhor que ele, né? E aí ele até foge, né? De medo. Que não é uma coisa comum pra ele. Ele entende, né? Tem alguém melhor que eu, né? Nisso que eu treinei toda a minha vida toda, tem alguém melhor que eu. Eventualmente tem aquela pessoa que é melhor naquilo, momentaneamente. Mas talvez no futuro haja alguém melhor que aquela pessoa. Que é 30 anos, 20, não sei. Futebol é assim, por exemplo. O ponto é que nunca você tem como maximizar. Isso aqui é provado, teoricamente, matematicamente, nas teorias de reinforcement learning, tá? Essa maximização é incomputável, tá? Não tem como fazer um sistema perfeito. E por conta disso, também, artificial super intelligence é impossível. Usando reinforcement learning é até impossível de qualquer jeito, né? Mas, enfim. E também isso daqui poderia fazer quase impossível inteligência artificial geral, né? Uma AGI. Então, normalmente isso daqui a gente computa números reais, tá? Já é difícil, que são de 0 até 1. É uma função de probabilidade. Para lidar com comportamentos mais complexos, você tem que lidar com números surreais, né? Vou colocar aqui. Se a gente falar sobre armadilha mediana, né? Então, comportamentos mais complexos, você também tem uma função de probabilidade 0 até 1. Vamos supor que a função continua a mesma, essa daqui. Você quer maximizar as ações do seu agente para ter melhores resultados, né? Que tipo de coisa. Sei lá, resolver tricô, né? Enfim, um sistema robótico que faz tricô. Por sinal, tem. Eu já falei sobre isso, né? Tem alguns artigos acadêmicos sobre é, sistemas que fazem tricô físico, né? E, cara, é computacionalmente difícil, cara. Fazer um sistema robótico que faz isso, mas enfim. Então, não seria, você teria que computar números surreais, né? Vou colocar SR. Ou também hiperreais, aí fica a dúvida, né? Eu acho que hiperreais é assim que escreve. Números surreais e hiperreais, eles são muito, mas muito, mas muito maiores que a infinitude que já tem dos números reais. Tipo, já tem algoritmos complexos para você. Isso aqui, na teoria de probabilidade, em Measure Theory, né? Vai, tudo vai para Measure Theory. Você vai ter o que é chamado de Teorema da Convergência de Lesbag. Então, mesmo computando com números reais, eventualmente, você entra no que é chamado de... Eu vou chamar de burrice, né? Burrice do robô, né? Ou retornos diminuintes, né? Eventualmente, as recompensas que dão a maximização das ações, elas criam o que se chama alucinação. Eu não sei se o termo correto seria aqui esse. O que é alucinação, Nayana? Alucinação. Uma coisa que nós temos também como seres humanos, né? Sabe quando a gente faz uma coisa que a gente sabe que não dá certo, a gente repete? Que a gente repete, tipo, no impulso. A gente já viu aquela coisa várias vezes. Não consigo dar um exemplo, né? Mas a alucinação da IA, quando ela faz algo que não tem lógica e que ela não deveria errar. Ela, ela já fez coisas mais complexas. Aquele problema e ela alucina. Às vezes você faz uma pergunta, por exemplo, e ela alucina, né? Por exemplo, eu tava perguntando ontem pra uma IA, né?
como passar de uma fase específica do Splinter Cell, né? Em vez de ver um detonado, né? E ela explicou muito bem, né? Às vezes você pergunta coisa e, e ela não fala nada com nada. O que mais pergunta, na verdade, é associado a jogos, né? Mas enfim. O ponto é que a alucinação é um erro, né? É um erro probabilístico. Então, na sua amplitude de probabilidade, você pode cometer erros, é óbvio. E esses erros, eles são identificados humanamente, né? Às vezes não, mas o ponto é que se o comportamento humano é amplo o suficiente, então você tem que. A ideia, né, teórica seria usar números reais como base para você lidar com uma amplitude de probabilidade maior. Porém, você computar números reais já é difícil. Então a questão é, computar números reais já é difícil. Como que você resolve esse problema? Porque se você não resolve, você não consegue resolver o problema da inteligência artificial geral. E outro ponto que eu já falei anteriormente, que comportamento ao menos humano e animal, não é só recompensa dopaminérgica. Pelo contrário, até no aprendizado isso é uma pequena parte. E as pesquisas mais recentes no tema, e eu já escrevi sobre isso, tá? Não tô falando da boca para fora, eu escrevi, citei artigos em livros. Eu não lembro se foi inteligência artificial nos games. O livro tá na descrição se você quiser no site pegar lá, tá de graça. Ou foi outro, né? Mas eu sei que tem um livro que eu escrevi sobre a teoria da consciência, né? E eu falei muito sobre esse tema. E eu fui pesquisar bastante sobre. E dopamina é importante tanto para aprendizado como as pessoas dizem ou para comportamento. E nos anos 90 tinham artigos que corroboravam essa ideia. Os mais recentes você vê que não. O aprendizado ainda não é entendido, na verdade, no ser humano e nos animais. Então, a alucinação da IA, né, é um erro probabilístico. Isso vai acontecer eventualmente. Ninguém sabe por que acontece, tá? Mas é um bug, né? Como se fosse um bug. Não é um bug de erro de código. É um bug de erro de cálculo de função de probabilidade em relação a até entender contexto. Enfim, é uma coisa que o nosso cérebro já faz automaticamente. Então é uma alucinação. Então ela pode alucinar. E ela pode cometer erros. E esses erros podem gerar retornos diminuintes. Eventualmente, quanto mais você roda o seu sistema, o seu agente robótico, a sua Godel Machine, né? Que é um sistema que se auto corrige, né? Mas esse problema pode gerar alucinações congênitas, né? Aí fica no teorema da convergência de Lesberg, né? Eventualmente essa convergência probabilística gera uma alucinação. Ou um grupo de alucinações. Ou ele entra num looping infinito de burrice, né? O sistema robótico. Quanto mais você roda ele, mais ele tem probabilidade de falhar. É o problema da decisão, né? E você não sabe quando ele vai falhar. Quando ele vai ter o routing problem, né? Então, resumindo, né? Tem problemas em copiar o comportamento de seres vivos, teoricamente, já limita a criação de uma IA cognitiva. Reinforcement learning não é o suficiente, né, para gerar comportamento humano ou animal. É... E você tem essa questão da questão probabilística, né? Também é extremamente limitada. Isso significa que não pode fazer um sistema extremamente bem feito, que até parece consciente? Não, pode fazer, mas tudo aponta que é possível fazer isso. Mas ele não vai ser literalmente ser. Porque esse espaço probabilístico não permite agência. Tava lendo um artigo esses dias que me provou isso, né? Eu ficava meio que em cima do muro, né? Mas agora eu acho que eu tenho quase certeza, né? Quase, velho. E por mais que eu queria que seja possível criar uma AGI teatral, né? Ou seja, parece que é consciente, mas não é. Porém, já me convenci, né, que lendo artigo nesse tema, que é impossível que um sistema é, que usa essas propriedades probabilísticas gere agência, né? Porque o espaço probabilístico de agência é muito amplo. E como que ele decide, por exemplo, sua volição de objetivo? Então, vamos para coisas mais teóricas, filosóficas, né? Como eu posso desenvolver numa IA volição, né? Porque você dá volição para IA.
enquanto nós seres humanos e animais também, eles têm sua própria evolução interna. Então, a evolução tem estados internos também, tá? Então, por exemplo, você maximizar sua homeostase, né? É um estado interno. Querer comer e tal. Todo ser vivo vai fazer isso. Porém, existem estados externos de evolução. Externos no sentido de estímulos que você vai interpretar como aquilo você quer ou não. Então, o estímulo externo você pode interpretar como que você quer ou não. Uma IA, ela não tem essa noção de interpretação. Ela não tem agência. Ela não tem escolha própria, né? Então, outra coisa é independência, né? Não, primeiro agência. Então, outro problema é agência, né? O que que é agência? Na teologia, a gente chama isso de livre agência. Livre-arbítrio é um termo estranho, porque tecnicamente o livre-arbítrio é um escravo, né? Porque eticamente tem coisas que a gente gostaria de fazer e a gente não consegue fazer continuamente. Então, nós somos pecadores, né? De certa forma. De certa forma, não, nós somos, né? E por isso até Cristo veio ao mundo, né? Pra nos salvar. Porque nós somos seres, organismos, né? Imperfeitos. Não nós não conseguimos por nós mesmos, por razões óbvias, né? Pela nossa imperfeição óbvia. Adão, ele, em todos os mundos possíveis, ele teria que pecar eventualmente, porque ele era imperfeito. Então, a imperfeição de uma criatura, ela eventualmente vai vir à tona. Então, sempre o agente perfeito, divino, né, teria que intervir. Então, isso, se você pensar pela lógica, a queda, ela é inevitável. Depois do ser humano ser criado, e até dos anjos serem criados. Porque qualquer criatura sendo criada, ela eventualmente vai. Alguma vai errar. E isso aconteceu, eventualmente. Então, o que é perfeito sempre tem que corrigir o que é imperfeito continuamente, né? Não é só uma vez. Então, você dizer que um ser humano ele é livre, totalmente livre, assim, no ponto máximo é impossível. Agora, ele é um livre agente, ele toma escolhas, ele não é tão mal quanto poderia ser, mas ele não é tão bom quanto poderia ser também. Então, um sistema robótico tem como ter agência? A questão é, nós temos agência, nós somos seres físicos. Toda informação é física, então a agência pode ser computável, né? Só que a questão é, obviamente a agência, ela é computável, tá? Pra quem diz o contrário, ela é computável. O cérebro é computável, tá? A consciência, ela é computável, na minha opinião. Teoricamente. Agora, tu sabe como computar? Não. Então, a gente para por aí. E você não tem nenhuma teoria da consciência que explique a agência humana de forma matemática e computacional. Ao ponto que talvez seja impossível você explicar dessa forma. Quando eu digo que é algo computável, não significa que eu consigo computar você. Entra no teorema de Gödel também. Talvez. Por exemplo, poderia entrar no primeiro e segundo teorema da incompletude de Gödel. E não só de Gödel, né? Entra também em que é chamado de níveis de Turing, né? Eu tô avançando pro negócio mais tryhard, né? Desculpa, mas tô inspirado hoje. Graças ao Senhor. Turing Degrees. O que são níveis de Turing? Tem a ver também com esse teorema da incompletude de Gödel. O de Gödel é que, mesmo com um sistema axiomático, entre aspas, perfeito, você pode realizar contradições com ele. Ou seja, não é que a matemática ela tem problemas, é que você pode usar ela pra falar merda, falar besteira, e a besteira parecer certa, mas não está. Só que tem uma questão nesse teorema. Consegue, se você ter conhecimento suficiente, você consegue identificar essa besteira que você disse. Como, por exemplo, um paradoxo do mentiroso. Essa sentença é verdade. Mas se essa sentença é verdade, e se for mentira que é verdade? Aí você entra no paradoxo. Enfim, tem vários paradoxos, mas enfim, tem um paradoxo do Epimênides, né? Que até Paulo cita na Bíblia, né? É, que é uma passagem que ele fala que todos os cretenses são é, bestas ruins, ventres preguiçosos, né? Aí ele fala. Só que isso daí foi o que Epimênides diz num poema que eu esqueci o nome. Mas. A Fenômena? Acho que não lembro. Mas o ponto é que
E, por sinal, se você pegar a citação em grego de Paulo e com o poema original, é a mesma coisa. E Paulo conhecia várias. Ele parecia conhecer vários dos filósofos, né, de cor, mostrando seu nível de conhecimento de filosofia e desprezo pelo uso disso, porque ele quase não usa, né? Ele só usa quando conveniente, e pontualmente, né? É estranho, né? Porque as pessoas acham que filosofia é tão importante pra teologia, quando Paulo, que era alguém que manjava bastante filosofia, não usava, mas enfim. O ponto é que, é, como alguém que é cretense, que primeiro eles eram cretenses, e ele disse que todos os cretenses são mentirosos, só que se ele é cretense, então ele é mentiroso. Então como que a gente pode acreditar nele? Só que é óbvio, né? Se você entender pelo contexto da passagem, quando primeiro ele diz isso, ele não quis dizer que todos os cretenses, vou colocar aqui em cima, embaixo. Tipo, cada um, unitariamente, era, né? Será que incluiu só a mãe dele, sei lá, sei lá, filho, esposa? Não, né? Epimenes. Epimene. Eu lembro de acento, né? Mas enfim. Então, o ponto é que é um paradoxo, né? Então, você pode gerar paradoxos, sentenças lógicas contraditórias na matemática, e isso é natural. Isso não limita a capacidade de alguém fazer teoremas, etc, né? Só que se faltar-lhe conhecimento, e somente se faltar-lhe conhecimento para a pessoa, ou para a sociedade como um todo, de matemáticos e tal, logicistas e tal, pode, assim, pode vir por exemplo, uma teoria e ela é contraditória, só que ela não se contradiz em termos, né? O formalismo tá correto, só que ela é contraditória. Tu consegue identificar que é contraditória, eventualmente. Só que você tem que entender a teoria por menores e entender, não, o formalismo tá correto, mas essa teoria não tem lógica, é contraditória. Então, é possível você identificar o paradoxo. Então, não é um problema para matemática não ter assim. Mostra nossa ignorância. Turing degrees são níveis de computabilidade, ou seja, vamos supor que eu tenho um algoritmo A e B. Normalmente é usada uma setinha, tá? É tipo assim. Mas não só assim, tá? E aí eu vou só chamar de C de computabilidade, né? Não, C não, eu vou chamar de XI. Então quando eu tô falando setinha pra cima, eu tô falando de algo que é computável, tá? Em Turing degrees. B é que ele não é computável. Ou seja, eventualmente, esse algoritmo B, ele entra no que é chamado na metamatemática de incomputável, né? Em termos godelianos, né? Ele tem um termo melhor, mas ele não. Ele é tipo o 10º problema de Hilbert, né? Não tem solução. Na matemática, esse problema não pode ser resolvido. É tipo você computar números infinitos, até o infinito. Literalmente. Literalmente é impossível. Não é incomputável. Você tem que definir isso na matemática. Isso é incomputável, isso é impossível. Então, tem coisas na matemática que são impossíveis. Então, esse problema aqui específico, por exemplo, o 10º problema de Hilbert, que você calcular uma classe de certas equações difantinas. Essas equações difantinas, em números inteiros, tu consegue calcular, tá? É de cabeça. Eventualmente com computador. Só que chega uma hora que você não consegue computar conforme o input cresce. Então não é que ela é incomputável por natureza. É que eventualmente ela se torna incomputável. Por isso que é um nível de Turing. Então tem nível de computabilidade. Então, por exemplo, vamos supor que começa no nível 1, 2, 3 até infinito. Eventualmente, em certo momento, pode talvez provar teoricamente como momento, e se torna incomputável. Quando é assim é que é computável, né? Aí você vai pra lower bound e upper bound, né? Você tem a parte. O mínimo necessário pra computar, por exemplo, GTA 6, qual que é o mínimo pra eu computar GTA 6? Vamos supor que A é todo o algoritmo que revolve ao redor das questões de processamento, memória, pra rodar GTA 6 no meu PC. No meu PC, cara,
pode ser o gênio da matemática, tu não vai otimizar o GTA 6 pra rodar no meu PC, no Ultra. Porque tem coisas como, por exemplo, Ray Tracing, shaders, etc, que eles são NP-hard. Então eles são problemas difíceis de se resolver computacionalmente, né? Até o momento. E todos os problemas de Mesh Theory, né? Mesh Theory é tudo que revolve triângulos, polígonos numa tela, né? Em jogos é basicamente Mesh Theory. Sabe quando você usa o Blender, aqueles programas 3D que tem os polígonos, né? Basicamente isso. Tudo que você vê na tela lá, o seu robozinho que você vê no Armored Core ali, é tudo triângulo. Tudo em 3D é triângulo. No Play 1 tinha menos triângulo. Eventualmente a gente vai vendo mais triângulo até. Obviamente, quanto mais triângulos sendo computados, mais difícil você rodar aquilo na memória, no buffer de memória. Também processar aquilo ali. Porque você está processando aquilo ali por segundo, né? Se movimentando, então se computar esse movimento, essa mudança no ambiente do sistema. Obviamente, parada não computa muita coisa. Então, tudo a gente tá falando sobre a agência, né? A agência, ela entra, ela pode entrar teoricamente, em algo que é incomputável. E algumas pessoas tentam provar isso. Não é que é provado atualmente, é incomputável em termos godelianos, mas vamos supor que seja. Significa que eu consigo criar talvez um sistema robótico que ele tenha um nível de auto reconhecimento, de melhorar a si mesmo e tal, mas eventualmente nos níveis que o ser humano está de agência, não é computável. E não é computável por um modelo algorítmico que nós possuímos, ok? Que o cérebro faz, tá? E o cérebro, tecnicamente, é uma máquina biológica. As células, a forma que as células se comportam, todo o seu corpo, é uma máquina biológica que responde de forma similar a eventos que acontecem. A gente tem consciência, que também afeta o corpo. O problema é entender como que a fenomenologia da consciência, que entra no difícil problema da consciência do David Chalmers, como que entra aqui para gerar agência, né? Então a gente vai para o que é chamado de Hard Problem of Consciousness. Hard Problem. Eu vi no podcast inicialmente, tá? Do Lex Friedman, do David Chalmers. Recomendo muito, é um excelente podcast. Chalmers é muito bom. Um filósofo da Austrália, né? Australiano. Então, se computar, por exemplo, tal hora do cérebro faz isso, faz aquilo, a área de Broca faz isso, linguagem, a área de Wernicke, Geisminde, córtex motor primário, córtex pré-frontal, basal ganglia, putamen, córtex, córtex não, teatro ventral, córtex pré-frontal dorsolateral, cerebelo, enfim, medula espinhal. Você pode falar o que cada parte faz. Amígdala, hipocampo, blá blá blá. O problema é ser. É como a consciência emerge em tudo isso. Nenhuma teoria da consciência existe até o momento. Na parte da neurociência, muitas vezes avanços têm sido feitos, mas nenhum com a consciência. Então você tem um gap explicativo na neurociência, né? Então vamos colocar aqui, ó. Gap explicativo. Porque na filosofia você tem um monte de teoria, né? Mas adivinha, ela não vai te ajudar muita coisa. E você tem que fazer isso daqui na prática, né? Quando você vai computar o algoritmo, você não pode mais filosofar, né? Você tem que fazer o negócio na prática. Ok, como faz ética no sistema robótico? A questão é computável esse negócio? Provavelmente não. Pra nós, né? Nosso conhecimento, nossa ignorância humana, um ser divino pode computar qualquer coisa. Por exemplo, eu não creio que Deus é limitado pelo teorema de Gödel. Ele pode, na sua criação, colocar as leis lá, as próprias leis da matemática que ele criou, que é a criação divina também. Mas o ponto. E sempre existiu, né? Porque Deus sempre existiu. Ele nunca muda. Mas o ponto é que. Por isso a matemática também não muda, né, na mente de Deus. Mas o ponto é que. É, em si. Eu creio que Deus ele não é. Por razões óbvias, né?
ele não pode ser limitado pelo teorema de Gödel, né? Então, a gente pode estar falando sobre algo que apenas seres imperfeitos com falta de informação suficiente tem essa problemática, né? De não entender. ah, Assim, tem pessoas que acreditam, é uma coisa que eu não acredito, tá? Hypercomputation, né? O que é hypercomputation? Tem monades também, eu vou chamar de monades. É um tipo de computação, tá? Modelo de computação e hypercomputation. Nesses modelos, seria possível. É importante lembrar disso, tá? Porque isso daqui é teoricamente. É... Assim, teoricamente existe, tá? É tipo ficção científica. O teorema de Gödel fez realmente um estrago na vida das pessoas, né? E tá certo, né? Não é porque tá errado, não. Então, se hypercomputation for verdade, tu basicamente pode violar os teoremas de Gödel. E aí os níveis de Turing se tornam triviais. E aí você resolve o 10 problema de Hilbert, por exemplo. Vamos supor. Vamos supor que hipercomputação é possível, de forma muito positiva, e você consegue resolver o 10º problema de Hilbert. Você tem que provar, né? Porque. Eu não li muito sobre hypercomputation, mas do que eu vi não me parece. Assim, é que teoricamente, matematicamente, não é possível você violar o teorema de Gödel no momento. Não tem lógica em relação ao que nós sabemos sobre o mesmo, né? Então, como eu disse, por exemplo, nós não podemos computar números infinitos, mas Deus pode. Deus sabe todos os, todos os valores de π, por exemplo. Ah, mas eles são infinitos. Mas Deus é onisciente, ele sabe. Literalmente ele sabe. É... E, obviamente, para um ser finito, é difícil entender isso, né? Mas enfim, não importa. A gente não tem que ficar entendendo que é impossível. Acho que é Deuteronômio 29, né? Que as coisas escondidas são pro Senhor, né? Tem coisas que a gente nunca vai saber, porque é, não tem como, cara. Tem coisas que não estão no nosso alcance. A gente vai com o nosso alcance. A ciência, ela lida com o que ela consegue observar e explicar. E, obviamente, o tanto de coisas que há pra explicar é muito mais amplo do que a gente sabe. A gente não sabe. A gente não sabe o quanto há pra descobrir de novas áreas. Enfim. Diga-se de passagem que teve um cara ali chamado Lord Kelvin, né? Que pensou que nós já tínhamos descobrido tudo na física, né? E poucos anos depois nasceu a teoria quântica. Nasceu. Não vou falar teoria das cordas, porque não é uma teoria tão legal, né? Mas nasceu diversas teorias totalmente diferentes. Basicamente, eles ficaram navios. Na astronomia mudou tudo. Enfim. Então, hypercomputation, né? É possível. Teoricamente, não, tá? Mas tem pessoas que acreditam que talvez seja teoricamente possível. Assim como tem pessoas que acreditam em cosmologia de plasma, né? Eu não tô falando que hypercomputation é tão uma loucura quanto cosmologia de plasma, mas no momento é bem assim. Tipo, viola uma coisa muito possível. Entende? Tipo, existem números incomputáveis, né? Existem coisas que não tem como fazer na matemática. Computacionalmente, né? Então, ele viola talvez até várias questões da termodinâmica, talvez, por razões disso. Mas enfim, não vem ao caso. Eu poderia fazer uma aula só sobre hypercomputation, depois de eu ler mais sobre o tema, mas enfim. Então, tudo isso daqui envolve agência, né? Então, para explicar a agência, só a agência. Tive que fazer todo esse rolo aí, só pra falar como é difícil se computar a agência humana, se possível. Aí você tem o teorema da charada chinesa, você tem a visão do chamado de York Art Theory. Eu fiz uma aula, cara, completa de York Art Theory. E eu creio que foi num podcast, né? Uma série dos podcasts. Aula cento e pouquinho. E é uma teoria do Stuart Hameroff e do Roger Penrose que eu não acredito, mas que diz que a consciência é gerada pelos microtúbulos, os pequenos dendritos dos nossos cérebros. E você tem operações que obviamente toda química é quântica, né? Óbvio que tem operações desse tipo no nosso cérebro, mas não de armazenar estados, né? Teoricamente. Mas essa teoria diz que você armazena estados
permitem a consciência emergir. Ali no que chamado bolsos hidrofóbicos, são as conexões ali entre proteínas nessas áreas ao redor dos microtúbulos, né? Os tubulinhos, né, que são do tipo alfa e beta e formam essas estruturas hexagonais que são uma forma de transporte de informação no cérebro. Então, é uma teoria bem criativa. Se é verdade ou não, eu não sei. Só que dessa teoria, o cérebro não é computável, tá? Então ele tem efeitos que, até pelo teorema da síntese de Heisenberg, perdão, pelo princípio da síntese de Heisenberg e etc. Pelo espaço probabilístico da colapso da função de onda da regra de Born, você teoricamente não teria como computar o cérebro, a consciência humana. E eu não crio na Arthur Theory, tá? No momento. Também não criei outras teorias da consciência. A Integration Information Theory é pior, acho que a Arthur Theory, talvez. Ela falha na questão informacional. O Scott Aronson diz, né? Num blog que ele me... Assim, o post do Scott Aronson sobre Integration Information Theory me fez abandonar a teoria, né? O cara molou totalmente a teoria. Ele mostrou, não, vamos supor que fosse possível a teoria da integração da informação. Então, basicamente, tu poderia, com uma FPGA específica, gerar um sistema computacional superior a ser humano. É mais ou menos, pelo menos por isso que eu entendi, né? Se o Scott Aronson soubesse português e pudesse me responder, ele poderia provavelmente escrever um blog dizendo como eu tô errado, né? Mas, provavelmente, o Scott Aronson é outro nível, né? Mas, ele até escreveu um livro sobre computação quântica, né? Que é o melhor que eu já li. Que é Computação Quântica desde Demócrito, né? E não é só sobre computação quântica. Tem vários temas. Eu recomendo que você leia um pouco, né, sobre Scott Aronson, é muito bom. Então, um ponto aqui. Também tem no podcast dele com o Lex Fridman, acho que tem mais de dois já. Então, um ponto aqui, só pra você gerar agência e volição, tu já entra numa. Pra quem gosta de robótica, talvez, sei lá, o cara é pesquisador em AGI. Ele já entra numa depressão profunda, né? Tipo, será que é possível mesmo gerar um sistema robótico no nível que os meus financiadores querem, né? O cara financiando lá o projeto, ele quer que. Ele quer o Eu Robô. Pra ontem, né? Não, não é assim, né? Não é tão simples, né? Então, volição e agência, né? Quais são outras coisas que você precisa aqui, né? Precisa também de comportamentos sociais, né? Entra pra sociologia, né? O que também já entra em linguagem, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero simular um comportamento de rato. Vamos ignorar o teorema de Rosen, tá? Mas o teorema de Rosen não diz que é impossível. Ele diz que é, eventualmente é incomputável, tá? Comportamento animal e humano. Não é impossível, tipo, é um Turing degree, né? É um nível de Turing, tipo, eventualmente, quando o input cresce, fica impossível. Agora, significa, por exemplo, talvez fosse possível simular comportamento de organismos mais simples e não de mais complexos, depende. Cognitivamente, um avestruz é possível e não um corvo, né? Que o corvo é mais inteligente. Então você tem questões sociais, questões de linguagem, o comportamento social. E esses dois estão conectados, tá? Normalmente, por exemplo, a conexão entre os hemisférios do cérebro, o que é chamado de corpus callosum, é muito importante para a linguagem. O que diz isso? Tem algumas patologias, né? Ou condições, não sei qual é o termo, né? É, como esse que eu vou citar, que eu não vou falar, que pode, não sei se bloqueia, né? Mas eu vou tirar depois. Eu já vi artigos citando que alguns casos, né? Danos de malformações, que ficam tipo uns buraquinhos no corpus callosum, que divide os dois hemisférios do cérebro, né? Então, tipo, tá o corpus callosum aqui, e aí fica tipo uns furinhos, né, de malformação, podem causar problemas de linguagem e, eventualmente, problemas de comportamento também. Linguagem e comportamento andam juntos. Então, em alguns casos, tá? Não tô falando que essa é a causa primária. Eu já li artigos falando sobre essa questão e você pode ver facilmente. O Google Scholar, você coloca corpus callosum e o termo que eu citei, tu acha rapidamente, tá? Não é algo novo. Então, você tem questões de linguagem que acontecem no cérebro humano
que você tem que replicar. Não é a mesma coisa, cara, que um sistema de linguagem GPT da vida, tá? Que ele consegue fazer as operações de forma incrível, né? Extremamente bem feita, mas ele não consegue ter agência na linguagem, né? Então a linguagem, ela é um processo matemático. Ela é matematizável, tá? Sintaxe, semântica, então desculpa pra quem não, para quem é de humanas, né? Mas sua área é totalmente matemática. Desculpa. Matemática ou linguística, né? Todo o seu tema é matemática, pode ser visto como matemática pura. Não que você precise aprender matemática pura para entender linguística. Mas se você é o Noam Chomsky, você precisa. O Noam Chomsky. Ele escreveu um livro. Cara, sabe qual é o livro mais difícil que eu escrevi na minha vida? Acho que ler nem é um termo, né? Depois do Malazan, né? The Book of the Fallen, que eu li só o primeiro livro e é extremamente difícil. É um livro do Chomsky, cara. Que é um livro sobre hebraico. E era sobre a sintaxe hebraica, só que não é só sintaxe, é uma questão de lógica matemática também do hebraico. Cara, o livro é tão difícil. É escrito em inglês, tá? Mas o livro é tão difícil, cara. Eu, eu juro que eu não entendi uma letra que tá ali. Do que eu lembro, assim, de cabeça que faz anos já, né? Talvez se eu ler de novo, eu entenda menos. Mas o ponto é que tem a ver com esse tema, né? O Noam Chomsky era muito um cara de aplicar lógica matemática. Também porque ele era do MIT também, né? Mas na linguagem, né? O Noam Chomsky é um crânio, né? Por sinal. Embora quando ela vai pra política e ética, é difícil. Mas o ponto é que tem a matematização da linguagem. Tem uma tese do Andrei Kornai que vai falar exatamente sobre isso, né? É a melhor que eu já li no tema, tá? Quando você vê modelos de linguagem, é legal a teoria de modelos de linguagem, mas o Andrei Kornai, ele realmente escreve um artigo, uma tese, né? Com esse título, né? É incrível, né? Então, tudo na sintaxe semântica pode ser matematizável. Porém, isso não significa que o comportamento humano consciente, com agência, é matematizável da mesma forma. Porque quando você une linguagem, questão social, de se comportar em relação a outras pessoas, que também vai pra ética também. O ser humano sem ética e moral não é ser humano. Ambos andam juntos, né? Em que a moral é um estado interno, tá? Eu tô indo pra teoria. Ou seja, já vem de fábrica no ser humano. Teologicamente, eu vou citar Romanos 2 como base, tá? Na Bíblia. Então, moral é um estado interno, não muda, tá? Você que escolhe não seguir o estado interno, que é óbvio. Você não deve bater nas pessoas, você não deve xingar as pessoas sem motivo, você não deve fazer o que você não gostaria que fosse feito pra você. Amar o próximo como a si mesmo já vem de fábrica no ser humano. Genético ou comportamentalmente, tá? Agora, em animais também não. Em animais é diferente, mas no ser humano você já tem um processo eterno. Também é chamado de imago Dei, tá? Não é porque a gente tem imago Dei que a gente é perfeito. A gente deveria ser. A ética eu vou citar aqui como um fator externo também. Então ele também é interno, mas também é externo e é interpretável, tá? Ou seja, você pode escolher ou não seguir seu imperativo categórico kantiano. Só que como a moral não é imutável, né? Então sua ética ela tem que ser restringida pela moral, tá? Então, mesmo que seja um negócio externo, né? Interpretável nesse sentido, ela deve ser regulada pelo seu estado interno. Ou seja, num sistema robótico que quer ter ética e moral, ele precisaria ter um modelo de moral interna que é representado na linguagem no seu comportamento. Ele entende que certas coisas são erradas e já vem de fábrica. E você pode pôr isso na programação do sistema. Ele não aprende isso, já é interno. Ele só faz isso, já é algo tipo, que já vem tipo, foi instinto, por exemplo, de um tigre fêmea proteger seus filhos, é a mesma coisa. Tipo, interno. Você não precisa ensinar pra ele.
É isso que chama instinto. É algo genético, comportamental. Já vem interno, cognitivamente, epigeneticamente. Aí você vai pra uma relação que ela é uma mistura de epigenética, fenótipo na prática, né? Com a parte cognitiva, né? Com a parte de comportamento. Obviamente o ser humano escolhe, tá? Se ele faz merda, a culpa é dele, mas ele tem um estado de consciência que ele vê. Não, isso aqui eu não deveria fazer. Um sistema robótico não tem isso. Então por isso que as IAs no começo delas falavam um monte de merda. De lá de modelo de linguagem, mas falavam um monte de bosta. Porque não era regulado, né? Então, um agente externo ele tem que regular a linguagem usada pela IA. Hoje em dia tá melhor, né? Pra ela não falar besteira, né? Então, eu lembro que a beta do chat GPT eu já tinha, aparecia flags, né? Então, tipo, eu falava uma coisa, um tema sensível, sobre guerra, por exemplo, essas coisas, aparecia uma flag, e hoje não, né? Mas, e no outro dia os programadores corrigiam, né? Eu acho que era anotado, né? Anotado é quando alguém manualmente vai lá e corrige. Por exemplo, uma vez eu perguntei pra ChatGPT, na beta, tá? Isso daí, tipo, antes de lançar pro público de forma mainstream. Na época que pouca, assim, nem todo, ninguém falava sobre o tema, né? Tipo, uns 8 meses antes, 9 meses antes da pessoa falar do tema. Eu perguntava certas coisas e ela falava, tipo, perguntava pra ela, Deus existe, né? Ela tentava falar que não, né? Aí eu tentava convencer ela que existe e ela mudava de ideia, né? Hoje em dia você não consegue fazer isso. E ela não tinha bias pra isso. E ela não tava anotada ainda. Hoje em dia você tem uma IA anotada, né? Ou seja, ela tem o modelo de ética e moral dela, entre aspas, né? Detalhado assim pra ser controlado ali pelos programadores. Por isso ela é dependente do observador, né? O que é um problema também. E se ela só tivesse o modelo interno, e ela pudesse escolher seguir esse modelo, aí ela seria um agente. Como não é o caso. E mesmo se você tirar essa constrição, ela, ela eventualmente vai começar a falar merda novamente, né? Porque ela não é consciente. Ela não tem consciência, ela não sente nada, né? Então, ela não é um ser, ela não existe, tecnicamente, como ser vivo, organismo. Então é o que o John Searle que fala sobre isso, né? Então até uma palestra na Google que ele fala sobre essa questão muito, uma das melhores palestras que eu já vi na vida sobre o tema. Então um ponto é que é, tu tem a epigenética até comportamento. Entre espécies, tá? Não é na mesma espécie que tem uma diferença grande, tá? Entre espécies é diferente. O ponto é que e mesmo espécies com árvore filogenética próxima podem ter comportamento totalmente diferente, tá? Não é porque de forma epigenética elas são parecidas que ela vai ter o mesmo comportamento instintivo. Nada a ver. Tem várias abelhas, por exemplo, que tem comportamento totalmente maluco, né? Maluco, tô dizendo diferente, né? Tem uma abelha, por exemplo, que é uma abelha. Que é a abelha. É, urubu, vamos ver assim. Ela come carne, por exemplo. Se você pesquisar na internet, você vai ver. É uma coisa totalmente diferente. Tem várias famílias de abelhas que elas são completamente totalmente diferentes. Formiga. Se você estudar toda a vida só abelha e formiga, tu vai ter artigo pra escrever até seus 150 anos. E são muitas espécies, cara. São milhares de espécies dentro de um conjunto ali de organismos, né? Então estudar tudo é impossível. E nem se falar, não, eu vou jogar todos os jogos biblioteca do PlayStation 1, 2, 3, 4, 5. Quero ver se você vai achar tempo, né? Pra jogar toda a biblioteca, né? Então, o certo é você escolher, né? Não, eu vou focar em formiga, eu vou focar em abelha, eu vou focar em tamanduá, sei lá. O biólogo, né, ele tem que escolher, né? Selecionar o que ele acha interessante, né? Porque ele não consegue dar tudo por razões óbvias, né? De tempo, recursos e até gosto, né?
É chato você estudar. Não, acho que não é chato estudar tudo, né? Mas eu acho que é possível, né? Eu já vi pessoas que focam mais na parte, por exemplo, de animais marinhos, né? Já é muita coisa, já é muita espécie. Então você, por exemplo, na neurociência, né? Se for pra parte prática. Tem a Suzana Herculano, né? Que fez análise de cérebros de vários animais. Mas imagina fazer de todos os animais que existem. Pô, é muita coisa, né? E também tem aqueles que foram extintos, né? Forma antrópica ou não, né? Porque as maiores extinções foram não antrópicas, né? Não foram causadas pelo ser humano, né? As pessoas falam que o ser humano desmata, destrói tudo e destrói mesmo. Mas a maioria das extinções foram não antrópicas, né? Assim como as maiores mudanças climáticas foram não antrópicas, foram não causadas pelo homem. É... Mas enfim, você tem que essas questões sociais de linguagem também são importantes, são impossíveis de se replicar. Você tem questões comportamentais, tem questões é, fisiológicas que você não tem como replicar. Então, por exemplo, a noção de coisas como estamina e neuroadrenalina no aprendizado. Tem como explicar sem saber como eles funcionam na prática? Porque tu sabe a forma farmacológica, tu não sabe como isso afeta o aprendizado de forma teórica matemática. Neuroadrenalina. Tô citando os dois porque eu vi uns artigos em live sobre o tema, falando dos dois especificamente. Aqui vai pra neurociência computacional, tá? Também chamado de neurociência teórica, né? Neurociência. É muito legal. Eu tô pra fazer um vídeo sobre esse tema. Então, um ponto é que. Como que eu. Tipo, é importante que eu tenha no sistema robótico. Porque todos os seres vivos têm isso, tá? Na maioria. Invertebrados. Invertebrados. Como que você simula algo se você não tem os componentes básicos que também afetam o comportamento, como é, os neurotransmissores e tal. Você tem as redes neurais, que as questões numéricas vão mudando conforme o tempo, né? Dos neurônios artificiais, chamado de weights, né? É uma matriz W e J, né? E essa noção matricial e de mapas cognitivos é possível no cérebro, tá? Então, os cérebros são redes cognitivas que podem ser representadas por matrizes facilmente. O problema é como colocar nesse meio as questões dos neurotransmissores. É possível ou é inútil, né? Talvez seja inútil, tá? Mas se eu quero modelos mais inspirados no cérebro, tem como criar um modelo que usa neurotransmissores como base? Porque aí você tem que entender por que o transmissor causa tal coisa e por quê. De forma eletrônica, entender isso. E isso é difícil. Sem neurotransmissores, meu cérebro apaga, tá? Não tenho vida sem neurotransmissores agindo no meu cérebro. Ali no tálamo, etc. Se você desliga o GABA e NMDA, então você desliga o GABA e NMDA, esses neurotransmissores, você apaga. O Prosofol faz isso. Tô fica sedado. Então, obviamente. E quer dizer que esses dois criam consciência? Óbvio que não, né? Mas eu sei que tem coisas que se afeta, causa uma pane no cérebro. E isso é importante pro comportamento humano e animal. Porque, obviamente, consciência é uma coisa, neurotransmissores é outra, né? Mas eles andam juntos, né? Eles não podem desligar um do outro. Ambos andam de forma conjunta, né? Então o cérebro é algo extremamente complexo, né? E maravilhoso ao mesmo tempo. Mas cara, eu não sei se consegui fazer isso, ou se eu só dei nota na sua cabeça, mas queria mostrar como é difícil esse tema avance, né? Então não é tão simples, não, é muito complexo, né? Então, a gente viu que evolução, agências, questões sociais, questões de linguagem, né? É,
Mas eu creio que o principal problema é a agência, né? Evolução. E também tem a questão de modelos de aprendizado, né? Tô no 7, 6, 7. São modelos de aprendizado, né? Eles são baseados no cérebro? Não. Não tanto quanto alguém gostaria. Eles são, por exemplo, tem o BICAS, né? Que é Biological Inspired Models. Na verdade, Cognitive Architecture, né? Arquiteturas inspiradas biologicamente. É o BICAS, né? Biologically Inspired Cognitive Architecture, né? Arquiteturas cognitivas. Você tem o modelo de Spike, né? Que é o Spike Time Dependent Plasticity. Spike Time Dependent Plasticity. Spike Timing. Também é baseado mais no spike aí neural, né? Dos neurônios milivolts. Também é extremamente importante para a comunicação entre o cérebro. Só que isso se baseia em potenciação de longo prazo e curto prazo. E não é o suficiente, né? Porque long term potentiation, long term depression não é o suficiente para entender o aprendizado humano e animal. Qual que é outro modelo de aprendizado? Você tem as que são as principais, né? Mas você pode ter modelos que são o próprio backpropagation, né? Então, tem gradient descent. Não é exatamente explicado biologicamente, né? Mas é, nós não sabemos se o cérebro faz isso, né? Você tem meta-learning, né? Eu vou colocar junto. E aprender a perder. E aí já é uma coisa mais que pode ser baseada no cérebro, né? É um sistema que ele aprende a ser melhor ainda. E não só aprende a resolver um problema, mas ele aprende a aprender. Que é meta-learning, né? Além disso, tu tem aprendizado supervisado. Você tem, eu vou colocar aqui, tem um professor, entre aspas, né? Os dados, eles são categorizados. Você tem o não supervisado, ou seja, você não tem um professor, o agente se vira com os dados que ele tem. Ele tem os dados, mas ele não sabe diferenciar eles. E você tem também o semi-supervisado, né? Você tem um professor inicialmente, você tem dados categorizados inicialmente, depois você tira eles. É tipo como o meu professor Luiz da aula de desenho, né? Ele nos ensinava o básico e depois de um problema, desenhar rosto, desenhar prédio, desenhar carro, etc. Depois a gente se virava. Ele dava, obviamente, apontamentos quando a gente precisava. A gente aprendia a aprender sozinho. Ele é um guia pra gente aprender, porque obviamente sozinho é mais difícil. Então, aprendizado não supervisado sozinho é muito difícil. Eu tava tentando, por exemplo, passar de uma tela de Splinter Cell. Tava falando anteriormente. Eu tentei de forma não supervisada, né? Eu tentei me virar, mas tava demorando muito. Eu falei, quer saber, eu vou ver um detonado. Aí eu vi um cara que ele simplesmente sobe num cano e depois numa escada. Eu nunca pensaria naquilo, né? Só foi um aprendizado supervisado, né? Eu vi um vídeo. A IA também pode fazer isso, ela pode ver um vídeo e aprender a resolver um problema. Ela consegue visualmente computacionar aquilo ali, né? Enfim. Então, um ponto é que você tem essas formas de aprendizado e você tem vários algoritmos dentro desses modelos. O cérebro, ele faz todos. Ele faz supervisado, não supervisado e semi-supervisado. Isso é óbvio. No semi-supervisado, você tem, por exemplo, em Vygotsky, né? Deixa eu acertar o nome dele. Chamado de zona de desenvolvimento próximo. É incrível como eu lembro disso, né? Zone of Proximal Development. Vou pôr em inglês, né? É zona de desenvolvimento próximo em português. Que é basicamente o aprendizado semi-supervisado, né? Tem uma teoria psicológica de aprendizado. Inicialmente você tem um professor, ele ensina o básico, depois o aluno se vira. É uma forma de aprendizado semi-supervisado. O Vygotsky cita. Obviamente, você tem questões inatas
no aprendizado. Então, parte do aprendizado, ele é, por exemplo, Chomsky na questão da gramática universal, eu li um pouco, alguns artigos sobre o tema, e a questão do que é chamado de aprendizado inato, né? O que significa isso? É óbvio que existem coisas inatas, modelos inatos de aprendizado no nosso cérebro. A forma genética, a forma que Deus criou o ser humano gera essa capacidade. Por exemplo, em pássaros, eles têm capacidade inata de aprender a fazer o canto deles específico no dialeto que eles possuem capacidade de aprender. Inteligência e capacidade de aprender. Vamos dizer o próprio Aquino e Aristóteles. Então, a potencialidade de aprender. Então, existem certos tipos de pássaros, canários, etc., que têm uma potencialidade de aprender certos dialetos, né? Se você não sabe, os pássaros eles têm dialetos entre si, né? Tem um período crítico que eles têm que aprender o canto que eles precisam, mas eles têm um dialeto. Pode fazer pesquisa aí. Eu já li uma dúzia aí de artigos sobre linguagem em pássaros, cara. É muito interessante. Embora eles não ensinam nada sobre como fazer isso, né? Mas, humanamente falando, tem uns caras que imitam, né, o canto de pássaros, né? Que é possível. Tem até os instrumentos que você usa. Mas o ponto é que eles se comunicam entre si. Normalmente é dito pra comunicar sobre inimigos, pra migrar pra outro lugar. Então, ó, tá vindo uma cobra aí, tá vindo um primata atacar a gente lá. Nem sei se primata ataca pássaro, né? Mas enfim. Eu tenho que melhorar meu conhecimento de etologia de pássaros, né? Mas o ponto é que você tem questões inatas nos seres vivos. E Deus colocou ali um modelo inato de aprendizado e a potencialidade de aprendizado dele. E esse aprendizado em animais é limitado, porque a gente chama ele de seres irracionais. Eles são limitados. Se você ensinar, mesmo um primata ou corvos, assim, desde o início, desde bebezinho, coisas complexas, embora tenha aqueles que são mais inteligentes do que outros, tem uma hora que eles chegam numa upper bound, ou seja, um limite. Eles não passam dali. Isso é normal. A potencialidade deles de aprendizado é menor do que o ser humano. O ser humano é quase infinito, entre aspas, né? No sentido que ele tem um nível de aprendizado, potencialidade, que, entre aspas, é limitado. Obviamente, temporalmente, espacialmente e por também ignorância também, é, nós somos limitados também. Porém, a nossa potencialidade é muito maior do que animais. Por isso que a gente chama de eles irracionais. Os animais, eles não são literalmente irracionais. Eles têm capacidade de raciocinar, eles têm córtex pré-frontal, muitos mamíferos, né? Eles têm capacidade de raciocínio, de resolver problemas. Corvos, por exemplo, etc. Conseguem usar ferramentas e tal, criar ferramentas para resolver problemas, mas a questão é que o nível deles é baixo. Eles são abaixo do ser humano em potencialidade de aprendizado, ok? Seja com questões temporais, espaciais, etc. E até morfológicas, né? O tanto de coisa que você pode aprender na sua working memory, né? Que é a sua memória ao vivo. É limitado, né? Então, tipo, tá vendo esse vídeo. Se você colocar esse vídeo em. Vamos supor, uma playlist de cursos do canal. Você coloca em 5 vezes e vê todos. E você vê sequencialmente. Você não vai aprender tanto, né? Quando você, por exemplo, lê um livro muito rápido, sem fazer anotações, ou como você vê uma série muito rápida, etc., você esquece mais coisa. Porque o seu cérebro, ele não consegue armazenar toda essa informação que você constrói é, tão rápido quanto a gente pensaria, né? Então, ele pode armazenar informação de forma, entre aspas, mais que o suficiente para sua vida. Eu vou dizer infinito, não é infinito, é infinito, né? Temporalmente e espacialmente. Porém, é uma capacidade que supera o seu tempo de vida. E mesmo se fosse maior, ele ia superar também, porque tem uma forma de compressão no cérebro incrível, né? Informação. É.
A gente não tem teoricamente como seria se um ser humano, vamos supor que fosse possível que ele vivesse mais de 5.000 anos, vamos supor, teoricamente. Qual capacidade de memória ele teria, né? Todos os processos físicos continuassem os mesmos, né? Mas eu creio que ainda seria é, muito eficiente. Então, e a capacidade de memória do cérebro mostra que ela é muito eficiente, cara. A forma que Deus criou o cérebro, ele é muito mais eficiente do que a gente pensa, né? É só a gente saber usar da forma correta, né? Por exemplo, o sono é muito importante para a consolidação da memória. E no sono, o ato de descansar, ele gera plasticidade neural. Então, é incrível que, ó, provavelmente você dormir o dia inteiro. Tem um mangá, né? Um manhwa, né? Que é. Eu esqueci o nome. É Sleeping alguma coisa. Que o cara ele dorme. E durante o sono ele fica mais forte. Mas tem alguns tipos de mangá que tem isso. Também tem um cara que ele treina enquanto dorme. Ele, tipo, ele entra no estado de aura e ele treina. Ele pode, por exemplo, lutar contra inimigos mentalmente. E aí ele acaba aumentando sua capacidade. Obviamente é um mangá, tá? Mas enfim. Então é. Esquece o que eu falei. Na vida real, a questão é que o cérebro ele aprende quando você dorme. Também. Por isso que um bom sono é extremamente importante para você consolidar a informação. E também para você se manter ativo, né? Porque o sono, ele é. Tipo, pra que existe o sono, né? É uma. Como eu disse, o sistema. O ser humano é um sistema. Ele precisa de descanso, assim como computadores, né? Então, permite deixar o computador ligado sem parar de infinito. Uma hora. Rodando um GTA no Ultra sem parar, né? Uma hora ele pifa, né? Porque. É, essa sensação de descanso é uma questão energética, né? De você não conseguir estar ativo, um sistema eficiente não pode estar ativo continuamente por razões termodinâmicas. Eventualmente ele tem que parar um pouco, né? E é, não que o nosso estado termodinâmico muda tanto na nossa inconsciência ao dormir. A gente fica em estado de REM, né? Chamado de REM sleep. Nós ficamos em níveis de, entre aspas, inconsciência. É Rapid Eye Movement, né? Tem parte que é REM sleep, tem parte que não é, tá? É a parte que a gente sonha normalmente, que é chamada de REM sleep. Nosso olho começa a movimentar e tal. Talvez quando a gente tá no sonho, nosso olho se movimenta, né? Então, a gente tá vendo coisas e tal. O sonho é uma simulação da realidade, né? Nosso cérebro é capaz de recriar a realidade de forma até fidedigna, mentalmente, né? Então, como se fosse uma virtualização de informação, né? A gente fala que os filmes foram criados é, em tal data, né? Mas isso é mentira, né? Porque, tecnicamente, a virtualização de imagens, né? De até cenas, né? Porque em sonhos, né? A gente vê coisas se movendo, né? Depende do sonho que você tem, né? É, por ser sonho que você tá numa guerra, né? Então, por exemplo, já sonhei que eu tô caindo. Eu tenho ilusão de movimento ali. Isso é uma forma de virtualização, né? Virtualização é um termo que eu tô usando apenas de forma gramática, né? Tipo, conceitual, né? Uma virtualização da realidade que a gente tem memória sobre, né? Sem memória você não tem como imaginar nada no sonho. Eu não sei qual é o sonho de alguém surdo, mudo e cego. Mas o ponto é que uma pessoa normal, vou dizer, saudável, sem nenhum problema desse tipo, tá na sua memória, que é compilada ali, pode ser usada para virtualizar o que chama de sonho, né? Então, como se fosse uma virtualização do que a gente vê no nosso tempo normal, né? Então, o seu cérebro é capaz de assimilar imagens, entre aspas, vídeos, né? Sequências delas, né? E capaz de lembrar coisas, né?
em movimento. Só que, obviamente, de forma hierárquica, né? A maioria, o cérebro descarta. Não é que nem nosso computador que fica aquele lixo, sabe? No cache, o lixo, que você tem que ir lá e deletar. Nosso cérebro, ele tem uma capacidade disso muito maior. Obviamente, essa analogia entre cérebro e máquina é horrível, tá? E as comparações são analogias que, no fim, não são... que são problemáticas se você levar aos pés da letra. Mas você tem formas de compressão no cérebro, você tem formas de virtualização, tem formas de coisas que o computador faz antes que o cérebro já fazia. Então, o cérebro, ele é sim um sistema biológico computacional, só que à medida que nós somos capazes de computar ele por várias razões, é muito limitada. Então é como se fosse, é como se alguém tivesse criado um sistema robótico é reversível, por sinal, de computação reversível. Perfeito. Perfeito no sentido da construção em si. E nós tentássemos que recriar algo parecido. Questão de eficiência energética, cara. Tipo, o tanto de energia que o seu cérebro usa pra resolver certos problemas é, tipo, quase nada em milivolts, em watts, né? De energia. Enquanto pra resolver o mesmo problema, um supercomputador tem que usar não sei quantos megawatts aí pra resolver esse mesmo problema, né? Um supercomputador com vários servidores rodando ao mesmo tempo. Muitos dizem também que o cérebro tem uma computação paralela, né? Uma questão que você tem neurônios que se comunicam sobre sistemas entre si. De forma paralela, de certa forma. Só que esse paralelismo, ele é mais um mapa cognitivo, né? Então são mapas de grafos interconectados, né? Então são nodes interconectados, né? Vamos supor que isso aqui é um grupo de nodes. Aqui é outro grupo de nodes. Até outro grupo de nodes. Você tem uma rede de nodes. Vão ser bilhões de neurônios, né? Então como que se simula isso, cara? Essa simulação não pode ser algo mecânico. Você tem que entender como funciona matematicamente. Então Deus criou um negócio que em mais de 6 mil anos de história, conhecimento humano, a gente não consegue replicar. Isso é algo extremamente importante, né? E pelo teorema de Rosen, talvez a gente nem seja possível replicar. Então, é realmente interessante, né? Como robótica cognitiva é difícil. Mas ainda assim, existem modelos para tentar fazer isso, né? Eu não tô dizendo que é impossível você criar um sistema que é muito superior ao atual. Tipo, só que a questão de criar um sistema consciente, eu creio que. Qual que é o foco dessa aula, né? Quando você vê uma notícia, uma série, que é documental, né? Histórica, qualquer tipo de coisa do tipo sobre o tema, o cara fala sobre AGI, sobre robótica cognitiva. Ele fala, não, daqui a 10 anos, 30 anos, tem que olhar com o pé atrás. Esse tema é muito mais difícil que parece. Ah, não, a IA tá consciente. Ah, a IA vai fazer tal coisa. Calma aí, cara. A IA, ela me ajudou no Splinter Cell, por exemplo. Mas não significa que ela vai ser consciente. É, é um sistema muito eficiente para coletar informação e processar informação. Mas ter consciência é outro nível, né? Isso não significa que modelos cognitivos sejam inúteis, né? Pelo contrário. É, estão havendo avanços para criar modelos cognitivos melhores. Não é que a gente não pode criar um modelo cognitivo bom. É que os que a gente tem são ruins. Então, não pense que significa que... Não é porque é impossível você gerar um sistema melhor que o ser humano, ou no mesmo nível do ser humano, que você não pode gerar um sistema muito bem feito. E muito bem construído, que tem aplicações comerciais e tal. E cria algo similar que a gente vê no filme, né? Que a gente vê lá o robô fazendo tarefas domésticas e tal, etc. Só que talvez não de forma humanoide, né? Não precisa de um humanoide, né? Pode ter outras formas, né? Podem ter aplicações logísticas, aplicações na parte comercial, em lojas, em shoppings. É, então,
tudo aponta pra isso, né? Que as pessoas, elas querem dar um salto, né? Elas querem ir do que não foi feito ainda, que é simular animais, seres vivos, insetos, de forma eficiente. Talvez indo o mais longe possível no que o teorema de Rosen permite, a limitação de simulação, até que tem um sistema muito bem feito. Só que, até o momento, é tudo que nós temos, cara. Qual seria, por exemplo, o benchmark para mostrar que a gente avançou nisso, né? Ter um sistema robótico, físico, né, que simule de forma sintética, né, obviamente, polimerização de abelhas, né? Pô, não tô pedindo simular todas as espécies que existem, mas é possível criar modelos robóticos que imitem esses sistemas, tá? É um ponto. Mas que faça mel sintético usando literalmente polimerização. Creio que esse talvez seja um benchmark robótico. Porque robótica cognitiva não é só do ser humano, tá? Até eu vou fazer questão de pôr na descrição. É também mais ainda, tipo, robótica cognitiva é mais pra animais e insetos do que pra ser humano. O ser humano é tipo o santo graal, é tipo a Excalibur. Tipo, um negócio que é impossível. Então, não é mais fácil tentar ser mais simples, né? Que é chamado de Artificial Life também. Então, o teorema de Rosen, ele não diz que é possível se simular até certo nível. Então, é basicamente essa é a ideia. Tem também algoritmos de swarm também, que você pode simular vários insetos ao mesmo tempo, por exemplo, ou pássaros. Tem algoritmos que simulam o movimento de pássaros, etc. Então, tu pode fazer simulações. Porque essas simulações não podem ser heurísticas, né? Elas têm que aprender. O ideal aqui é pôr um sistema que aprende. É isso que é inteligência, capacidade de aprender. O ser vivo ele não nasce sabendo, ele vai aprendendo com o tempo. Tanto que se o pássaro ele não aprende a cantar lá o dialeto dele na hora certa, na vida, né? Ele não aprende depois. Tem artigos que mostram isso. Para alguns pássaros isso é verdade, nem todos. Pode checar posteriormente, mas o ponto é que é, a gente está falando sobre modelos que aprendem. Tem IA de fato. Tem algoritmo de autorização. A questão é quais são os limites desses algoritmos atuais e se existem algoritmos melhores. É óbvio que existem. Você acha que esse tema ele tá avançado? Esse tema tá nível bebê ainda. Tá nível engatinhando. Então, e a matemática também ao redor do tema tem que melhorar também em relação a teorias da probabilidade. Especificamente em Measure Theory. O Measure Theory, eu lembro a primeira vez que eu li sobre Measure Theory, eu pensei que, não, esse tema aqui é inútil. Pode ter muitos temas úteis na matemática. Aplicações e tal. Measure Theory é inútil. E é o tema talvez mais importante na robótica cognitiva atual. Então, todos os problemas estão em volta de Measure Theory. Na probabilidade. Então, aquela coisa que a gente pensa. Pra terminar, né? Eu lembro de um amigo, né? Que a gente tava no ensino médio, né? E ele olhou pra lousa, né? E falou: Pra que eu vou usar matriz, cara? Nunca vou usar na vida essa merda. Por que eu tô aprendendo isso, né? E eu pensei, né? Eu também acho que eu nunca vou usar na vida matriz. E tudo em ciência da computação é matriz. E tudo em inteligência artificial é matriz, né? E na neurociência computacional, tudo é matriz. No fim, é matriz também. Então, tem matrizes nos seus. Assim, você pode explicar como matriz, né? Não é que é literalmente matriz. É. Tô fazendo você a prestar atenção no que eu tô fazendo agora, né? Porque tudo no cérebro são mapas. É, podem ser descritos como inferências probabilísticas. São, podem ser descritos como matriz, né? Então, ele não poderia fazer essa pergunta se não existissem matrizes, entre aspas. E, no fim, pode explicar dessa forma o cérebro, né? Como as redes neurais se comportam. Então, essa é aquela questão da matemática, né? Avança a matemática teórica, pura. Mesmo cara que não tá nem aí. O Poincaré da vida que poderia ter descoberto a relatividade e não descobriu.
que não via aplicação. Eventualmente tem aplicação, né? Então, a robótica cognitiva também depende de avanços na matemática, na teoria da probabilidade, na neurociência, e na neurociência computacional e teórica e na neurociência matemática. Então, não sei se é possível criar um sistema com agência de fato. Teoricamente, não. Então, tem uma upper bound probabilística aí. Ainda assim, modelos cognitivos são úteis e creio que esse tema só tem a avançar, né? Então é isso. Até a próxima.